Gente, eu queria explicar para vocês o que eu tô fazendo, né? Então, eu trabalho com essa terapia, alinhamento energético do fogo sagrado, né? Foi a minha primeira experiência espiritual da minha vida, em 2011. E desde então, eu caminho com essa linhagem, né? Com essa filosofia de vida, né? Que é uma terapia baseada numa filosofia. E, né, fiz meu treinamento depois para me tornar terapeuta, depois de muitos anos me tratando com essa técnica. Eu fiz meu treinamento para me tornar terapeuta, fiz aprofundamento e hoje em dia eu sou monitora e estou treinando para ser professora dessa técnica, né? Mas o que eu tô fazendo aqui, né, que vocês me veem no meu dia a dia, eu tenho postado leituras, porque esse é um trabalho que acontece em 4 fases, né? E começa com uma leitura de campo. Então eu uso a minha intuição, a minha abertura espiritual, a minha sensitividade para me conectar com o seu campo energético. E através de símbolos, imagens, sensações, cheiros, vozes, seja o que for, eu acesso, né, algo profundo dentro de você. Eu acesso o seu campo vibracional. E o seu campo, ele tem toda a sua história, né? E tem a história de tudo que você reprimiu também. Né? Tudo que você vibra. E você vibra o que tá no seu consciente e o que tá no seu inconsciente. Então, e o que você vibra atrai reflexos todos os dias. Não é assim, o que eu vibro cria a minha realidade da minha vida, então assim, cria um novo trabalho, ou cria um recebimento de alguma coisa, o que não. O que você vibra cria pequenas plaquinhas que estão ao seu redor, sabe? Assim, cria tudo que está ao seu redor. Você sai na rua, se você tem o olhar para ver, olhar as sincronias da vida, né? Como o universo se comunica com a gente. Se você tem esse olhar, a sua frequência cria tudo que está ao seu redor. Cria o estranho que chega perto de você no supermercado e te fala alguma coisa, uma mensagem. Cria, você que atraiu aquilo foi um reflexo de alguma coisa que está dentro de você, uma mensagem que você precisa receber, uma mensagem do universo quer te dar, né, que está se relacionando com você através da sua vibração, né, o universo vai se relacionar com você através da sua vibração, né, e aí você tá dirigindo, você passa e tem um sticker no carro que fala, agora é sua hora. Né? Então, assim, tem uma mensagem para você ali. Você cria nos mínimos detalhes tudo que está acontecendo ao seu redor. Assim, a decoração dos lugares onde você vai, as conversas que você tem, as pessoas que você conhece, que você vive, né? Tudo isso está sendo criado através da sua vibração. Então, não é que a sua vibração cria a sua realidade, tipo a casa onde você mora, ou o carro que você dirige, ou o trabalho que você faz, né? Cria isso também. Mas também tem uma microcriação, que são pequenas dicas dadas do universo a você para colocar você no seu caminho de seu destino, né? Assim, né, eu sou forte mesmo, assim, na posição de que eu acredito muito em destino, mas eu acho que isso é uma questão muito pessoal também, e que se você não acredita em destino, você não terá um destino, né? Aqui o planeta Terra é livre, né? E se você acredita em destino, então você vai criar essa realidade para você e você vai ter um destino, né? E eu acho muito mais estratégico a gente ter um destino, né? Porque isso significa que a gente tem um caminho adiante, a ser guiado pelo universo. E é um caminho a seguir, né? E uma missão a realizar, né? Eu acho que a vida é muito mais divertida dessa forma. Né, eu sempre acreditei, é algo que ressoa muito comigo pessoalmente dentro da minha alma. E então eu escolho viver a minha vida acreditando no meu destino e que eu tô numa busca desse destino. Então, esses pequenos reflexos da minha vibração me ajudam a ver as minhas sombras que estão dentro de mim, né? São sombras, coisas que eu reprimi e que acabam, talvez, me afastando um pouco do meu destino, porque o meu destino é a minha realização de alma, né? É isso que eu acredito, né? O destino é a sua realização de alma, o seu mais alto potencial realizado aqui na Terra é o seu destino, né? Então, todas as situações que você atrai,
né? E os karmas, os acordos kármicos, né, que a gente tem com a nossa família, com as pessoas que são inevitáveis em nossa vida e que a gente escolhe antes de chegar na Terra, né? Eles são todos mecanismos de direcionamento para colocar você em direção àquilo que você tem que trabalhar dentro de você, né? O seu karma se torna seu dharma. E aquilo que você tem que trabalhar muito dentro de você que acaba se tornando seus grandes talentos e acaba, né, te colocando nesse caminho desse seu destino, seja lá qual ele for, seja lá qual for essa realização da sua alma, né? Então, falei isso tudo para explicar sobre sobre o nosso campo energético, né? Sobre a nossa vibração. Então, através da minha sensitividade, através da minha abertura espiritual, através né, que não é minha, que não é uma coisa assim que eu, Lívia, faço, é uma coisa que quase todo mundo tem e que é só aprender a abrir isso, né? E é isso que a gente faz quando a gente vai se formar numa terapia holística, né? A gente abre a nossa sensitividade, seja lá qual for, né? Então existem muitas formas de abrir a sensitividade. Tem pessoas que vão, né, em centros mediúnicos, né, tem muitas pessoas que cada um que procuram mestres, que procuram professores espirituais, cada um lida com a sua abertura espiritual de uma certa forma. Mas eu lidei com a minha através do caminho do alinhamento energético do fogo sagrado, né? E foi uma das formas, né? Assim, eu já caminhei, tenho trilhado muitos caminhos e muitas linhagens e muitos professores durante muito tempo. E senti que depois de uma grande expansão espiritual, eu cheguei num lugar mais maduro, assim, de me fechar em um caminho espiritual. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem várias pequenas coisinhas assim, mas eu hoje em dia lido com a minha espiritualidade de uma forma muito mais independente, né? Aprendo muito mais com a minha própria alma, né? Com o que tá dentro de mim, por já ter tido muitos professores, muitas linhagens, muitos cursos, muitos treinamentos, muitas estruturas que me ajudaram a chegar nesse lugar de ser uma autoguia, né? Mas de qualquer forma, por que eu tô falando tudo isso? Porque todos nós temos essa abertura, né? Todos nós não, tem gente que não tem não. Mas por escolha também, né? Não veio viver uma vida aberta para o espiritual, veio viver uma vida material e tá tudo bem, né? Pode ser uma escolha, é a estratégia do seu destino, né? É a estratégia da sua alma, que ela não veio se envolver com questões espirituais, ela veio viver uma vida bem material e tá tudo certo com isso, porque essa é a escolha, é a experiência que a sua alma tá precisando nesse momento. Então esse é o seu campo energético, né? E através dessa sensitividade, né, que é natural para muitas pessoas e cada vez mais pessoas, né, especialmente as crianças, especialmente as almas novas que estão chegando nesse planeta, enquanto a gente está, né, nós estamos vivendo uma transição planetária muito grande, não só material, né, assim, de crise, de clima, de política, de queda de capital e seja lá o que estamos vivendo na matéria, né, essa loucura que estamos vivendo na matéria, mas a gente está passando por uma transição espiritual muito profunda, né? E tem muitas pessoas que estão aqui, e eu sou uma dessas pessoas, que estão aqui, né, na sustentação e direcionamento dessa transição, né, e na sustentação dessa frequência mais elevada, né, dessa transição energética e dimensional do planeta, né, e que é importantíssimo, né, a gente manter a frequência elevada do planeta nesse momento de tanta densidade, né, assim, é uma criação de realidade mais positiva para o planeta, né, quanto mais pessoas segurando frequências fortes, né, e na luz e quanto mais pessoas fazendo esse trabalho, que na minha opinião é um tipo de ativismo diferente, né, inclusive político, né, uma escolha política, que eu acredito que o melhor caminho para uma mudança planetária seja através de sustentar essa transição energética e multidimensional do planeta Terra, né? Então, como que isso vai ainda, né? Tem muita coisa sendo criada aqui no momento dentro de mim, né? Como que isso vai se relacionar com a política, com mudanças climáticas, com coisas assim, eu não sei. Mas
Mas estamos num processo de criação. Mas por enquanto, assim, eu sinto que, né, o meu ativismo, o meu processo, muito firme, assim, na sustentação de frequências elevadas, sabe? E de estar sendo uma das, sei lá, centenas de milhares de pessoas que estão aqui fazendo a mesma coisa e sustentando campos de transição planetária energeticamente, espiritualmente, né? Porque a Terra precisa disso também, né? Ela precisa de proteção, ela precisa de política, ela precisa de luta, né? De resistência, mas ela também precisa de muitas pessoas segurando e ajudando a fazer a transição espiritual, energética dela também. Então, estamos todos exatamente onde devemos estar. Mas falei isso tudo para falar que, então, através dessa sensitividade, através dessa abertura espiritual, eu vou acessar a terapia com a qual eu trabalho, né? O processo interno de cura profunda, alquímico interno que eu trabalho, através dessa sensitividade. Eu me conecto com o seu campo energético e eu faço uma leitura de toda essa sua vibração, do micro ao macro, né? E da vibração, e a gente olha para sua luz, a gente olha para sua força sempre no começo, né? Porque todo mundo tem luz, todo mundo tem força, independente do que ele esteja passando. Depois disso a gente entra na sua sombra e a gente olha para aquilo que é difícil de olhar, que é difícil de lidar, que a gente reprime, que a gente não quer ver, né? E que a gente precisa liberar, porque quando a gente segura o sofrimento dentro da gente manifesta o sofrimento lá fora. E tá rolando muito sofrimento no mundo, sabe? Então a gente precisa se trabalhar, a gente precisa liberar, a gente precisa deixar para trás, a gente precisa harmonizar, limpar, lidar com o nosso sofrimento interior, sabe? Para que ele não se manifeste tanto no mundo fora. Então, na nossa vida, especialmente, né? Porque a gente vai atrair os reflexos disso para que venha à tona, para que a gente possa lidar com isso de uma forma. Então, no fogo sagrado alinhamento energético, através dessa entrada espiritual, a gente consegue acessar coisas muito difíceis que estão dentro da gente. E harmonizar, limpar e liberar, entendeu? E transformar isso em luz, vibrando na luz. Então, apoiando esse movimento de segurar frequências mais elevadas para o planeta, né? Apoiar o planeta nessa transição de frequência e de dimensão mesmo, assim, de multidimensionalidade, né? Então, assim, quanto mais limpo a minha frequência, mais eu tô sustentando junto com um coletivo de pessoas, juntos estamos sustentando e apoiando o planeta nessa transição que acontece ao mesmo tempo, né, de toda essa loucura material. Então, é isso, gente. Então, assim, o que eu tô fazendo, né, aqui? Todo dia eu posto um vídeo, porque eu tenho feito leituras, né? Essa terapia é uma terapia que acontece em 4 fases, né? E ela começa com uma leitura de campo, com o acesso dessa sua vibração. Depois disso a gente faz um feedback, a gente faz uma conversa, a gente entra profundo no que foi visto e a gente se aprofunda. É um momento de perguntas, assim, como se você estivesse num psicólogo, sabe? Vamos entender a relação com o pai, a relação da mãe, da onde vem essa questão, da onde vem a sua criança interior, da sua infância, né? Vamos olhar. Então a gente olha para, né, com toda a minha experiência de vida, com tudo que eu já vivi, com tudo que eu tenho para oferecer, a gente tem uma conversa terapêutica, né, dependendo do que foi visto, do que foi lido, né, e depois disso tem uma canalização, que é um processo mais multidimensional, assim, muito já ligado com essa transição planetária, muito já lá na frente dessa transição planetária, né, porque o planeta Terra está passando por uma mudança de dimensão, né, e isso significa que muitas leis, a nossa forma de manifestar a realidade vai se tornar muito mais plástica. A matéria vai ser um pouco menos material, né? Ela vai ficar um pouco mais etérica, né? Então, quanto mais a gente já começar a lidar e aprender sobre criação de realidade,
né, mais a gente vai ter uma transição tranquila, né, para essas outras dimensões, onde a criação é muito mais imediata. Então, se você tá vibrando sofrimento, cara, o sofrimento que você vai atrair é quase imediato, né? Então a gente tá passando por essa transição a longo prazo, né? Mas não é tão longo assim, porque a sensação é que o planeta tá dando uma acelerada nesse processo, sabe? Inclusive nas mudanças climáticas, a gente pode ver, assim, nós estamos vivendo coisas hoje em dia que estavam previstas para 2070, né? Então, né, de aquecimento de mares e derretimento de geleiras né, os calores, né, as ondas de calor e tudo isso estava tinha muita coisa prevista para 2070, então parece que o planeta tá dando uma acelerada, tá difícil pro planeta. E não é só ele que tá dando uma acelerada. A mudança interdimensional tá amplificando a nossa capacidade de criar uma realidade, de criação de realidade. A gente cria muito mais rápido na quarta dimensão, a gente cria muito mais rápido na quinta dimensão. Então, tudo de ruim que tá vibrando na terceira dimensão tá indo pra quarta e pra quinta. Então assim, parece que tá dando uma acelerada, mas somos nós que estamos começando a virar criadores de realidade em massa. Né, e todo esse capital, todo esse sofrimento, toda essa repressão, todo esse anestesiamento, todas essas coisas que estão dentro da gente estão sendo refletidas no nosso exterior, assim, rapidamente. Mas, então é isso, assim, então depois desse feedback, a gente entra num processo mais profundo, né, que eu não gosto de comentar muito sobre aqui, no Instagram, porque é bem profundo, a gente entra na sua multidimensionalidade, a gente acessa você em outras dimensões e a gente lida com suas questões que estão acontecendo por lá, né? Eu aqui, o que eu tenho feito? Eu me conecto com alguém do coletivo, né? Com algum eu superior, né? Com alguém do coletivo que esteja querendo receber uma leitura, né? Porque só a leitura já traz a sombra à luz, né? Já é um processo de transmutação. Então, mesmo que eu não exponha o processo de transmutação mais profundo que acontece depois, né? Na leitura, o que é trabalhado na leitura já é uma grande cura. Então, eu me coloco à disposição do coletivo, né? E me conecto com alguém que eu não conheça, com Jorge, Maria, João, do planeta inteiro. Seja lá quem estiver precisando, eu me coloco disponível para fazer uma leitura e para trazer sombras à consciência, né? E para fazer uma harmonização dessa pessoa, né? Então é isso que eu tenho feito aqui no Instagram. Só queria explicar um pouco o que diabos eu estou fazendo, porque é uma coisa diferente, né? Essa é uma terapia que eu acredito profundamente que veio do futuro para nos ajudar nesse momento de transição planetária e de organização espiritual, né? Tem muita bagunça espiritual por aí. Então, assim, a gente ter uma espiritualidade organizada, ancorada, é muito importante. E é uma terapia rápida, sabe? Nós estamos com um pouco de pressa, sabe? Não dá pra ficar mais 5, 6, 10 anos num consultório de psiquiatra, né? Num consultório de psicólogo. Não dá mais. Pra começar, que remédio psiquiátrico lida com os sintomas, né? Então você continua com aquela sua dor, com aquela sua loucura, seja lá, com aquele desequilíbrio que seja, você continua vibrando ele. Você continua vibrando ele. Entendeu? Você só não sente ele, mas você continua vibrando ele e criando essa realidade ao seu redor. Né? E não tem mais 10 anos pra gente ficar num consultório de psicólogo lidando com as nossas coisas. A gente tá com pressa, cara. Né? O planeta tá passando por uma transição que tá acelerada. Né? Então, por isso que eu acho que o alinhamento energético do fogo sagrado é tão maravilhoso, porque é uma terapia que, embora a gente faça uma vez a cada 3 meses, né? Porque ela altera o nosso campo vibracional, a gente entra mais profundo rápido, entendeu? Demora 3 anos pra gente ver uma coisa num psicólogo, pra gente ver o que a gente vê numa sessão de alinhamento. Então é isso. Então eu tenho me colocado à disposição do coletivo e aproveitado, né, para trazer essas mensagens e essas leituras para o coletivo aqui no Instagram. Então é mais ou menos isso que eu tenho feito. Então eu me conecto, né, com alguém disponível
e faça uma cura para essa pessoa. Então, continuando aqui, continuando, né? Essa é a parte 2 tem o primeiro vídeo, onde eu dei uma introdução, tentando explicar mais ou menos o que eu tô fazendo aqui. Mas, então, eu tava falando que eu me coloco à disposição do coletivo para fazer uma cura dessa pessoa, né? De um estranho, de uma pessoa que eu não conheço, mas que está no inconsciente coletivo, né? Nós somos seres humanos, nós temos uma relação simbiótica, nós somos um. Por mais difícil que seja, né? Depois de tantos séculos de desenvolvimento da mente individual, do individualismo, e a perda dessa simbioticidade, né? Nós somos um ser simbiótico, né? Nós nos influenciamos profundamente coletivamente, né? Então, assim, como eu expliquei, né, parte do meu ativismo é manter frequências elevadas no planeta, é manter a frequência do planeta o máximo elevada que eu consigo dentro de mim, né? E sou eu e tem centenas de milhares de pessoas que estão nessa missão, né? Assim como tem milhares de pessoas que estão na missão da resistência política, que estão na resistência da luta, que estão na resistência, estão fazendo um trabalho material, né, que são importantíssimas também como uma resistência, né, ao avanço do desrespeito, né, do desrespeito, que é o que eu chamo, né, assim, porque nós estamos vivendo o grande sistema de desrespeito, né, desrespeito ao sagrado, desrespeito à nossa humanidade, desrespeito aos animais, desrespeito às florestas, desrespeito à nossa honra, desrespeito à nossa sexualidade, desrespeito, né, para mim esse é o sistema do desrespeito. Então, então esses movimentos de resistência ao desrespeito, né, que para mim é a grande alma do capital, né, que é um desrespeito profundo com a Terra, com esse planeta, né, e com a harmonia desse planeta, né, com a forma como esse planeta precisa que a gente viva para que ela esteja saudável também, né? Então essa resistência material é super importante, mas existe uma galera também, umas centenas de pessoas que estão também fazendo esse ativismo, né? E esse trabalho, né, profundo, difícil e forte, né, de segurar e sustentar frequências elevadas para criar realidades melhores, né? Quando a gente vibra bem, a gente cria boas realidades, né? Então, assim, coletivamente, fazer isso juntos, fazer isso em massa, né? Nesse momento é importantíssimo, é essencial que muitos de nós estejamos aqui nos trabalhando e nos limpando e nos purificando e elevando as nossas frequências e fazendo a transição dimensional e fazendo a transição planetária, sustentando esse caminho e abrindo esse caminho também, né? Entendendo esse caminho também, porque ele é inevitável, né? Não tem nada que a gente possa fazer para evitar essa transição planetária. Ela está acontecendo, ela vai acontecer, seja ela de uma forma boa, tranquila, na luz, ou seja ela de uma forma na sombra bizarra. Então, né, e nesse momento a gente ainda tá num equilíbrio, né? A gente tá, né? Porque a sombra não é algo ruim, né? Ela é só uma estratégia de aprendizado, né? O planeta é uma escola e se você não aprende por bem, você aprende por mal, né? Então, assim, a sombra é necessária, né? Existe a luz, o sol, a lua, né? A sombra é essencial, ela é parte do planeta. Então, assim, mas queremos evitar, né? Queremos evitar processos sombrios, né? Queremos evitar processos muito difíceis para os seres humanos, né? Processos traumáticos que depois vai levar centenas de milhares de anos, várias vidas para a gente curar as nossas almas desse trauma, dessa época. Então, né? O que nós queremos é um processo mais na luz, né? É um processo não tão traumático para a humanidade. Né? Então não estamos querendo aprender pela sombra, né? Por mais que estejamos vivendo um processo sombrio, né? Necessário também, que eu não vou entrar muito aqui, mas a gente está vivendo uma era da Kali Yuga, que faz parte do ciclo terrestre, né? Faz parte de um ciclo da Terra,
né? E a Terra tem um ciclo se eu não me engano, é a astrologia védica que fala sobre isso. Se eu não me engano, são 20 mil anos do ciclo da Terra, né? E que a gente a gente vai na polaridade da luz, que é a era de ouro, né? Que são as grandes civilizações e que são super espiritualizadas e super avançadas, né? E super em harmonia com o espaço e com a Terra, né? Que entendem sábias, né? Grandes sabedorias, né, de muita sabedoria ancorada, né, no planeta, né, e a gente tem, depois de 20 mil anos, a gente desce e a gente vem para essa era que a gente está vivendo, que a gente está saindo agora, né, chamada Kali Yuga, que é uma era de muita sombra, né, porque tudo no planeta é luz e sombra. Então, assim, tudo no planeta é cíclico também. O planeta precisa dessa sombra para fertilizar processos que depois levam à Era Dourada. Né? Então, assim, então é normal, ok? Né? O que vivemos, o que estamos vivendo, faz parte de um processo divino, faz parte de um processo da Terra, né? Mas o importante, né, é que a gente, o que eu estava falando, é que é muito importante nesse momento que algumas pessoas, né, tem algumas centenas de milhares de pessoas que estão aqui para realmente abrir esse caminho da multidimensionalidade, abrir esse caminho de compreensão dessas novas dimensões, né? Como que elas funcionam e quem somos nessas novas dimensões, né? Quais são as aptidões espirituais também que serão abertas nessas novas dimensões, né? Então tem esse trabalho que está sendo feito por algumas pessoas, porque a humanidade vai precisar dessa guiança, né? Vai precisar. Nós estamos espiritualmente muito dormentes, como a maioria das pessoas ainda está muito dormente no espiritual, né? Ainda está muito fechada para o espiritual, né? E nós temos inclusive muitas ameaças espirituais chegando por aí, né? Que eu não vou entrar muito aqui, mas assim, mudanças climáticas, guerra, né? Tem muita coisa acontecendo na matéria, mas tem muita coisa acontecendo no espiritual também, entendeu? E tem pouca gente preparada para lidar com os processos espirituais que estão acontecendo. Então, temos algumas centenas de milhares de pessoas que estão nessa missão, né, de ancorar frequências de luz, de se trabalhar, de limpar seu campo já estamos nessa transição, já estamos nas outras dimensões, né? Quem está aberto para essa evolução vai evoluir, né? Quem está fechado vai ficar ainda na segurança da terceira dimensão, tentando se manter naquela realidade conhecida, né? Quem está aberto para o desconhecido, quem está afim e sente um chamado profundo, né? Porque a alma sente, né? Nós somos a Terra, nós somos o planeta, né? Nós somos uma pequena parte, uma fagulha dela, né? E nós somos a natureza. Então assim, se ela está passando por um processo de transição, nós vamos sentir dentro de nós uma necessidade de passar por um processo de transição. Então tem muita gente passando por um processo de transição nesse momento, né? Tem muita gente, tem cada vez mais pessoas buscando respostas, buscando guiança, buscando caminhos, né? E então tem uma galera fazendo um trabalho, né, de já estar na quarta e na quinta dimensão, entendendo como é que funcionam, né, para depois poder guiar muitas pessoas e poder fazer uma transição, poder ajudar nessa limpeza transacional, dimensional, né, multidimensional que precisamos, né? Então, eu tava aqui tentando explicar, né, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, assim, como parte de um serviço que eu ofereço à humanidade, né, eu fico aqui, sentada na minha cama, curando pessoas do coletivo. E pra quê? Pra que eu faço isso, né? Porque eu acho legal, né? Porque eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de me trabalhar e eu gosto de trabalhar os outros, por isso não é à toa que eu sou uma terapeuta, né? Porque eu amo fazer isso. E porque eu faço isso há muitos anos, né? Me sinto preparada para fazer esse trabalho, né? Embora esteja também, né, lidando com desafios profundésimos, né? Em outras dimensões,
né? Porque sempre tem movimentos de resistência, sempre tem movimentos né? Você está entrando num desconhecido, né? Então, assim, tem que ter muita calma, tem que ter muito discernimento, tem que ter muita integração interna, né? Tem que ter muita integridade, né? Tem que ter muito protocolo, né? Para lidar. Então tem muita coisa sendo descoberta também. A gente está num momento muito criativo também. Para quem está vivendo essa transição espiritual, essa transição planetária, é um momento muito criativo, porque a gente está entrando em territórios totalmente novos para o planeta. A gente vai mudar tudo, vai mudar tudo, vai mudar tudo, entendeu? Assim, é inexplicável, assim, o quanto vai mudar, né? Qual é a diferença que você acha que faz de você estar numa terceira dimensão, onde um processo de criação de realidade é um processo, né, que demora um pouco mais e tal, né? A matéria ainda é muito cristalizada e, né, você não tem uma conexão, você não tem uma abertura, você não tem, né, qual é a diferença entre viver uma vida supermaterial, né, e você de repente passar por uma transição multidimensional onde a matéria em si é etérea, né, onde a sua mente, né, o seu coração, os seus chakras, né, a sua vibração vai estar criando realidades de uma forma muito mais rápida, muito mais plástica, né, assim, os seus desejos vão ser realizados de uma maneira muito mais rápidas também, né, porque o nosso desejo é uma das formas mais rápidas de criação, né. E tem muita gente, né, que tem desejo negativo, né, que sente prazer no negativo, que não tem nada de errado com isso é super normal, né, mas que tem sim, né, a gente vive uma sociedade masoquista, né, a gente vive uma sociedade que acaba, como mecanismo de proteção, né, diante de todo o sofrimento, aprende a sentir prazer e desejo pelo sofrimento, né, porque isso é uma forma de amenizar o sofrimento, né, quando a gente consegue transmutar sofrimento em prazer, né, que é uma grande cura, né, de você transmutar um veneno em uma medicina, né, mas quando a gente consegue transmutar um movimento, um desejo negativo em um desejo positivo, a gente vai criar uma realidade positiva. Mas é muito normal ter desejo no negativo, sentir prazer com o negativo, porque é uma forma da gente se proteger. E só assim, o corpo humano, para uma alma, né, a gente sente muito prazer. É o mecanismo do prazer, né? A sensação, seja ela negativa ou positiva, é prazerosa para qualquer alma. É isso que o corpo humano, que o corpo material proporciona a uma alma, né? Nós somos veículos de almas, né? Nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais. Embora muitas pessoas acham que são seres materiais que de vez em quando vivem experiências espirituais, e tá tudo bem com isso também. Cada um vive a vida que Deus quer. Então, mas o que o corpo humano, né, nos proporciona a uma alma é esse prazer na sensação. E por mais que exista uma repulsa a sensações negativas, existe sempre um prazer inconsciente em qualquer tipo de sensação, né? Então às vezes a gente se vicia em sensações negativas, ou a gente é forçado a estar sempre no negativo, né? Tem muitas questões de prazer mesmo, com sensações negativas, com sombras, com questões ocultas, né? Então, no alinhamento do fogo sagrado, a gente consegue acessar essas questões e dar uma limpada e uma transmutada alquímico-simbólica, né? Acessar a simbologia da alma, né? Quando você dorme, você sonha em símbolos, né? A linguagem, não só da sua alma, porque você é a Terra, a linguagem da Terra é muito simbólica, muito simbólica, muito simbólica, né? Então, muito simbólica, né? Então, tem o quanto expressar, né? Assim, né? Então, e a gente vive um tempo, né, que é muito lógico, que é muito matemático, algorítmico, né? Então a gente está muito afastado da linguagem da Terra,
né? Mas no alinhamento do fogo sagrado, né, a gente vai acessar a sua alma a partir dessa simbologia, a partir das metáforas da vida. A gente vai falar a linguagem da terra, né? A gente vai falar a linguagem da alma, né? Então isso ajuda com que a gente entre muito mais no seu profundo, te liberando, te limpando para quê? Para evoluir, para ajudar na sua evolução, para quem estiver preparado, né? Quando eu me abro para fazer aqui uma leitura de alguém do coletivo, né, um processo de cura para alguém do coletivo, eu convido um eu superior de alguma pessoa que deseje, que queira fazer isso, né? Não tô aqui curando João e Maria que não querem nem passar perto disso. Não, ninguém é obrigado a fazer isso, né? Embora cada vez mais pessoas estão sendo chamadas a fazer isso, e embora quem não tiver muito aberto a fazer isso vai começar a atrair o GPS da vida se reorganiza, né? O GPS da vida tá querendo que a gente faça esse movimento, né? Então, quem não tá muito aberto a fazer esse movimento vai começar a levar umas porradinhas, porque são as brechas de despertar espiritual, né? Grandes depressões, acidentes, mortes, né? Assim, essas experiências muito profundas que amolecem a gente por dentro, né? Elas são brechas de despertar espiritual, né? Que quebra de coração, traição, né? Quando o coração quebra, aí brecha de despertar espiritual, né? Então, assim, tem as pessoas que estão sentindo o chamado e estão indo por bem, e tem as pessoas que estão, né, tentando segurar o conhecido, né, tentando proteger o conhecido, né, que é nesse momento o capital, nesse momento essa sociedade que a gente está vivendo, né? Tem gente que está fazendo a proteção do que se conhece, que é um instinto humano, entendeu? Essas pessoas não são monstros, né? As pessoas que estão aqui tentando defender, né, sei lá, movimentos de extrema direita, não sei, né, super conservadores, não sei o que lá, né, não são monstros, né? São pessoas que estão num instinto ainda, né, humano, de proteção do conhecido, né? Assim, o instinto humano tem medo do desconhecido, né? Assim, o desconhecido desde que nós somos homens da caverna, né? O desconhecido é uma ameaça, né? Só que nós agora estamos indo para reinos muito desconhecidos coletivamente, né? Então, assim, tem uma galera que tá fazendo a resistência, que quer proteger o conhecido a qualquer custo, violentamente, né? Tem um movimento de resistência muito forte a essa nova terra, a essa nova transição, né? A essa transição mesmo, que estamos indo para reinos totalmente desconhecidos na Terra, porque a Terra nunca passou, né? A Terra, bom, não sei se nunca, né? Porque a Terra tá aí há milhões de anos, mas, né, o que disse, né, a sabedoria popular nesse momento na comunidade espiritual é que não, a Terra sempre esteve na terceira dimensão material, né, e que agora, e por mais que e a forma como essa materialidade era lidada, essa abertura espiritual, ela existe na matéria, na terceira dimensão, né, então assim, pirâmides podem ter sido construídas através de um círculozinho de pessoas sentadas na telepatia, né, levantando pedras e puf, botando elas juntas assim com o poder da mente, né? Assim, eram outros tipos de civilização que lidavam espiritualmente de formas muito diferentes, né? Com uma outra abertura, com uma outra estrutura e com uma outra frequência planetária também. Né, o planeta vibra diferente, o planeta vibrava diferente, as águas vibravam diferente, as florestas vibravam diferente, né? E aí, quando a gente vai nesse ciclo da Kali Yuga que eu expliquei em um desses vídeos, né? A frequência da Terra vai mudando, ela vai ficando mais escura, né? E a frequência vai abaixando e a gente vai perdendo essa abertura espiritual, ficando cada vez mais material, entra em situações, né? Em sistemas um pouco mais sombrios, né? E não tão avançados. Estamos longíssimos, mas assim, muito longe de ser o sistema mais avançado do planeta, como muitos acham, né? Então, assim, né, somos profundamente ignorantes do que realmente importa no planeta, né? E de onde estamos, que planeta é esse, né? Quais são os rituais,
qual é a forma harmônica de se viver aqui para ter a melhor experiência possível dessa oportunidade divina e sagrada de estar nesse planeta, nesse momento? Estamos muito longe disso, muito longe disso. Eu acho que tem motivos e tem um projeto divino, né, por trás disso também. Um projeto divino é um projeto de Deus, um projeto dessa inteligência maravilhosa do universo, se você quiser chamar disso, né, mas de uma inteligência maravilhosa que olha pra gente e que vê a níveis de eternidade, né? Que não vê a níveis de 100 anos, 200 anos, né? Como a gente consegue ainda se analisar e olhar para nossa história, né? Tem uma inteligência muito maior, né? Desse planeta que está aqui há milhões de anos, desse Deus, né? Que está aqui no universo, nesse universo que está aqui há, sei lá quanto tempo, desde o Big Bang, né? E então tem uma inteligência por trás disso tudo, né? Então, nada é por acaso, e eu tenho inclusive um mestre que fala que não tem um átomo que se mova sem a permissão de Deus, né? Sem a ordem de Deus. Não tem um átomo, né? Que faça isso, né? Porque nós somos Deus, e Deus está ao nosso redor, e Deus é a terra, e Deus é tudo, né? Tudo isso é um grande Deus, né? Mas isso aí é muito mais filosófico, dá pra entrar falar sobre isso em outros vídeos. Tem gente que acredita, gente que não acredita, tá tudo certo também. Mas por que eu estava falando tudo isso? Porque eu estava explicando, né? Então, o convite que eu faço a quem do mundo, do planeta, né, que estiver precisando de uma cura, que estiver precisando de uma leitura, né, e de um processo, né, de cura mais profundo, né, como parte de um ativismo meu mesmo, entendeu? Como parte de um serviço espiritual meu mesmo, né? Porque quando eu ajudo alguém a transmutar uma sombra em luz, eu tô ajudando a pessoa a elevar aquela frequência, e aquela frequência elevada vai criar uma realidade não só para ela, como para o planeta, né? Então é só assim, explicando mais ou menos o que eu tô fazendo nesse canal, né? O que eu tô fazendo nesse Instagram. Porque vocês me veem, né? Óbvio, eu tenho meu trabalho, eu sou terapeuta, né? E eu quero te atender, eu quero atender quem tá precisando, eu quero atender quem, né? Eu quero te oferecer o meu serviço, né? E dar a oportunidade de pessoas serem vistas e lidas e transmutadas e, né, ajudadas de formas profundas, né? Então tem o meu trabalho, que eu faço uma demonstração aqui, mas tem uma filosofia por trás do que eu tô fazendo, entendeu? Então eu só queria explicar um pouco essa filosofia bem básica, assim, bem básica, do que eu estou fazendo nesse Instagram, né? E por que estou fazendo isso. Tá bom? Então é isso, só pra contextualizar um pouco esse meu movimento de estar aqui, de ficar lendo campos, né? E eu gosto de fazer isso no Instagram, né? Porque eu acho que nós somos um. Então, uma leitura serve para muitas pessoas, entendeu? Assim, fazer uma cura muitas pessoas, né? Pelo efeito borboleta, pelo efeito da ressonância, né? Se um vídeo meu chega a você, é porque provavelmente tem alguma coisa em você que eu tô curando em alguém, mas que tem uma mensagem ali que pode servir para você, que muito provavelmente serve a você se chegou a você, pela lei da sincronia divina, né? E por exatamente a sua vibração atraiu essa estranha, ou não tão estranha, mas atraiu essa presença nesse vídeo, na sua vida, né, te trazendo uma mensagem para te colocar no seu destino, né? Então já, né, só você me encontrar aqui já é o seu campo vibracional criando a sua realidade, né? Então é óbvio que eu tô aqui mostrando meu trabalho, né, expondo meu trabalho e
me colocando à disposição, assim, para quem tiver um desejo de fazer uma experiência mais profunda e lidar, né, e participar de um movimento de elevação de frequência do planeta, participar de um movimento de sustentação de uma frequência mais limpa, mais pura, né, de não ficar vibrando sofrimento e gerando sofrimento no coletivo, no externo, né, e quem entende que a gente tá com pressa. A gente tá com pressa, entendeu? Então, se existe uma tecnologia, né, que nos ajuda a acessar lugares profundos que normalmente levariam 10 anos para fazer na sala de um psicólogo, bora nela, entendeu? Porque a gente tá com pressa. Porque não tem tanto tempo assim, né? O planeta tá sinistro e eu sinto que o alinhamento energético do fogo sagrado é uma terapia que, cara, vai lá, entendeu? Vai no núcleo, vai no profundo e vai. E assim, é recomendado que a gente faça de 3 em 3 meses, porque leva mais ou menos 3 meses pra gente ancorar essa nova polaridade, né? A gente transforma a sombra em luz, né? Pra sustentar essa frequência mais elevada, né? E transformar a sombra em luz. E leva mais ou menos uns 3 meses, assim, pra fazer uma mudança, entendeu? É um tipo de terapia diferente, né? Ele vem de um outro lugar, né? Então, assim, o campo energético leva mais ou menos 3 meses para você começar a sentir uma diferença, para você começar a ver, a reparar como o seu entorno está mudando, como a sua realidade está se transformando, como os reflexos que você está atraindo estão mudando, né? Não tá mais sofrendo tanto, não tá mais atraindo tanta gente, sei lá, ruim ou né, tanto espelho, né? Porque a gente atrai os espelhos também. Né? A Terra quer que a gente trabalhe, né? A gente está aqui numa escola de se auto-trabalhar e a gente está num momento muito evolutivo. Então, o trabalho interno é essencial nesse momento, né? Mas é isso, gente. Então, eu só queria dar uma contextualizada. O que diabos a Lívia está fazendo aqui? E tentar explicar, né? E vou cada vez mais, assim, eu tô num processo também de abertura da minha expressão, né? Eu tô em silêncio há mais de uma década que eu tô em silêncio, entendeu? Que eu tô em silêncio, tô só ouvindo, tô só estudando. E agora eu tô me sentindo num momento de abertura da minha expressão, encontrar minha voz, ainda não encontrei minha voz. É difícil explicar o que eu faço, porque vem de um lugar, né, diferente, desconhecido, né, e para onde estamos todos caminhando, né, mas por eu ter me colocado desde muito cedo, né, num processo de uma abertura muito grande para um processo evolucionário, eu sinto que eu já tô num lugar de multidimensionalidade bastante avançado, embora ainda seja difícil pra caramba lidar e ainda esteja aprendendo muito, né? Já tô num lugar que me possibilita fazer uma ajuda, fazer uma terapia mais profunda, fazer, né? Mas pra mim ainda eu tô num processo de abertura da minha expressão, pra eu conseguir cada vez mais explicar esse processo, explicar pra onde estamos indo, explicar como as coisas funcionam nessas outras dimensões, né? E como vamos lidar com essa abertura coletivamente, né? Coletivamente. Então, gente, é isso. O planeta tá bombando muito e vamos com calma. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas é isso. Eu queria só, sei lá, me aprofundar um pouquinho no contexto do que eu tô fazendo, né? Porque vocês me veem aí. Vou dar uma demonstração da leitura. Parece, sei lá, que eu tô querendo vender terapia ou que eu tô querendo, sei lá, ninguém entende o que eu tô fazendo. Aí eu fecho o olho, aí eu trago um monte de imagem, né? Então, assim, vem de um lugar diferente, é uma experiência diferente. Então eu queria dar uma contextualizada, né? No que eu faço, por que eu faço, né? E cada vez mais eu vou tentar explicar também, dar mais contextos para o que está sendo feito aqui nesse canal, nesse Instagram. Tá bom? É isso. Meu nome é Lívia. Se você quer fazer uma terapiazinha profundinha, dar uma limpadinha e dar uma sustentada num campo mais elevado para ajudar a gente nessa transição, para ajudar o planeta Terra nessa transição e para estar aqui num exército,
de pessoas que estão sustentando frequências elevadas para criar realidades elevadas, é nós. Tá bom? Beijo.